Qual é a real autonomia do Conselho Tutelar? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, um tema que tem gerado assim, grandes confusões, infelizmente, e tem ficado complicado as ações do Conselho Tutelar quando se fala nessa questão autonomia. O que isso quer dizer? O Estatuto da Criança e do Adolescente define o Conselho Tutelar no artigo 131 como um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Bom, então o que seria esse autônomo que está aí sendo definido no Estatuto? O que seria isso? Eu costumo dizer que tem duas vertentes essa autonomia. E essa falta do entendimento correto, ela tem gerado algumas complicações no dia a dia do Conselho Tutelar, no relacionamento com a rede de atendimento à criança e ao adolescente, no relacionamento com os gestores. Isso não é interessante para o próprio Conselho, não é interessante também, principalmente, para o público-alvo do Conselho Tutelar, que é a criança e o adolescente. Então vamos definir hoje que autonomia é essa. Na maioria dos municípios, o Conselho Tutelar ele é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social ou de Assistência Social. Cada cidade tem o seu nome, essa secretaria. E algumas as secretarias de administração, outras as secretarias de governo. Não interessa a qual secretaria na realidade ele é vinculado. O que acontece é o seguinte, ele é vinculado ao Poder Executivo local administrativamente, e em relação a isso o Conselho tem sim que prestar contas de algumas questões. Por exemplo, ele recebe dos cofres públicos. O Poder Executivo local, através da secretaria a qual o Conselho é vinculado, ele é obrigado a dar administração para o Conselho trabalhar, a dar suporte administrativo, funcionários, equipamento, computador, impressora, tinta, ou seja, ele recebe tudo isso do Poder Executivo local, que tem isso, inclusive, determinado na lei, no artigo 134. Pois bem, ele é vinculado à secretaria, à prefeitura e deve sim se respaldar a secretaria em relação a algumas coisas. Então, o que eu tenho percebido, essa autonomia, muitos conselheiros, e eu posso falar isso por mim mesma, que fui conselheira tutelar, e algumas vezes eu tinha esse entendimento equivocado. Por ser autônomo, eu achava que eu não tinha que dar satisfação, eu achava que eu não tinha que me reportar ao gestor de assistência social em relação a determinadas coisas. E hoje, como palestrante, viajo pelo país e percebo isso também. Percebo que eu chego nos lugares e as pessoas às vezes dizem: Maduca, o secretário de assistência social cobrou da gente que a gente está usando muito papel. Para que cobrar isso, sendo que a gente tem autonomia? Não é essa autonomia, gente, que o Conselho tem. O Conselho está usando muito papel, para que você vai criar um embate com o gestor de assistência social? Senta no computador, faz um ofício, responde para o gestor que realmente o Conselho está usando muito papel, porque responde muitos ofícios para juízes, para promotores, faz muitos encaminhamentos, notificações, ou seja, está usando papel que é necessário e pronto, acabou. O que não pode o conselheiro entender isso como uma autonomia que não existe, e em questão de horário de trabalho, em questão de usar o carro para fins próprios, né, e que não sejam do trabalho, acham que tem essa autonomia, gente, não é essa autonomia. Isso eu acho que é uma questão, inclusive, de responsabilidade do Conselho Tutelar, do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, ele tem sim que cumprir horário, ele tem que assinar folha de pontos. Se ele falta ao trabalho, como qualquer outro funcionário público, ele tem que apresentar o atestado para que ele não tenha seu dia cortado. Isto é a vinculação que ele tem administrativa ao Poder Executivo local, através de uma secretaria do município. E isso é um fato. A outra autonomia, qual é realmente então a autonomia? Se não é essa que eu acabei de falar, que autonomia é que o Conselho tem? Muito, mas muito, gente, mais importante do que isso tudo, muito mais importante do que essa autonomia para chegar a hora que quer, para usar o carro para fins próprios, para não dar satisfação quando vai faltar, para não querer emitir relatórios, muito mais importante, porque a autonomia do Conselho é uma autonomia funcional, ou seja, o Conselho Tutelar ele tem autonomia para tomar decisões em relação aos casos que ele atende. E isso gera muita responsabilidade, porque na realidade o Conselho atende com o que o Conselho trabalha? Com vidas. Então essa autonomia é realmente muito séria.
nós temos que conhecer muito do estatuto, nós temos que ter um colegiado que fale a mesma língua, para que essas decisões sejam as melhores e com menos erros possíveis, porque nós estamos lidando com vida. Então é uma autonomia funcional. O que isso quer dizer realmente? O Conselho Tutelar recebe um caso para resolver de uma criança ou de um adolescente, surge um caso no Conselho Tutelar. Qual que é a autonomia do Conselho? É decidir o que é melhor para defender o direito daquela criança que está sendo violado de alguma forma. O que vamos fazer em relação a este caso? Nesse caso, gente, a gente não precisa, o conselheiro não precisa buscar, ligar para o promotor, ô promotor, eu posso fazer isso, ô juiz, eu posso fazer isso, ô prefeito, a gente pode fazer isso, não. Essa autonomia o conselho tem. Agora, eu seria irresponsável de falar sobre essa autonomia se eu não falasse de outras duas questões. Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecimento das leis que são afins, para quê? Para que o número de erros seja mínimo dentro do Conselho, porque as ações são todas voltadas em cima de vidas. E falar também do que? Do colegiado, porque no Estatuto diz que o Conselho Tutelar é autônomo. No Estatuto não diz o conselheiro é autônomo. O conselheiro sozinho ele não tem autonomia nenhuma. E eu tenho visto muito isso. Situações em que você chega nos municípios, o caso é da Maria, o caso é do João, o caso é da Maduca. Não, o caso não é da Maduca, não é da Maria, não é do João. O caso é do conselho. Vai existir sempre um conselheiro referência do caso. A Dona Maria veio até a Maduca e trouxe uma informação. Eu vou ser a referência da Dona Maria dentro do Conselho Tutelar, mas o caso da Dona Maria vai ser decidido no colegiado. Eu, como ex-conselheira na minha cidade, infelizmente, muitas vezes eu atuei de forma isolada, de forma individual. Por quê? Por falta do conhecimento. Então, eu acho que isso, assim, é muito sério. A gente precisa realmente entender melhor essa autonomia e, para isso, indico aos conselheiros que estudem, que conheçam e que trabalhem o colegiado. Porque são 5 pessoas diferentes, com gostos diferentes, com culturas diferentes, mas que ali dentro do conselho tem que ter a mesma palavra, tem que falar a mesma coisa, ou no mínimo tem que ser respeitado. Então não existe dentro do conselho, não pode existir ações individuais, ações fragmentadas. Dentro do Conselho Tutelar, a decisão é do colegiado, o colegiado é soberano. Então a autonomia do conselho é essa, é em cima dos casos atendidos e para que as decisões que o conselho toma em relação a determinados casos aconteçam efetivamente, o conselho pode e deve requisitar junto à rede de serviços, requisitar serviços nas diversas áreas, assistência social, saúde, para quê? Para fazer que efetivamente o direito daquela criança ou daquele adolescente seja garantido. Então pensem e entendam essa autonomia funcional. Administrativamente não, administrativamente o conselho é vinculado a uma secretaria e deve sim se reportar a essa secretaria em relação a determinados assuntos.